Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, vocês farão adição com reagrupamento utilizando o material dourado e a decomposição das parcelas. Abra o LDI na página 31 e em cima coloque a data de hoje. Bom, na aula anterior, nós paramos nessa situação aqui, na página 30. Algumas crianças se reuniram em equipes e participaram de um torneio de futebol. Para esse torneio, inscreveram-se 73 meninos e 52 meninas. Quantas crianças participaram? Desenhe as peças do material dourado para representar a quantidade de meninos e meninas que participaram do torneio. E vocês fizeram a representação por meio de desenhos das peças do material dourado. 73 meninos e 52 meninas. Bom, partindo desse ponto, nós vamos para a página 31. Em cima, coloquem a data de hoje. Ao juntar a quantidade de meninos e de meninas, obtemos 12 dezenas e 5 unidades. Então, todas as peças do material dourado entre meninos e meninas estão aqui, certo? Vamos contar para conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dezenas e 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Muito bem. Agora, vamos continuar a leitura. Como temos mais de 10 dezenas, trocamos essas 10 dezenas por uma centena. Ou seja, aqui nós temos 12 dezenas, mas eu posso trocar 10 dezenas por uma placa de centena. Passei a ter, então, uma centena, 2 dezenas e 5 unidades. Todas as vezes que nós juntarmos 10 elementos, nós podemos trocar pela próxima ordem, ou seja, se nós tivéssemos juntado aqui mais de 10 cubinhos, mais de 10 unidades, nós poderíamos juntar 10 unidades e trocar por uma dezena. Nessa situação, nós temos mais de 10 dezenas, então juntamos 10 barrinhas e trocamos por uma placa de centena. Todas as vezes que nós tivermos mais de 10 elementos, devemos trocar 10 pelo elemento da próxima ordem, ok? Bom, depois da troca de 10 barras por uma placa, ficamos com uma placa, 2 barras e 5 cubinhos. Isso representa uma centena, 2 dezenas e 5 unidades. No algoritmo, podemos fazer essa adição assim. Bom, foi montado aqui, então, a conta, seguindo as ordens do quadro valor posicional, unidade, dezena e centena. Cada número foi colocado dentro da sua ordem e foi usado o sinal da adição. Primeiro, nós devemos sempre iniciar a conta, a resolução dessa conta pela unidade. Eu vou somar, então, as unidades. Eu tenho aqui 3 unidades mais 2 unidades, que é igual a 5 unidades. Está descrito aqui, de laranja. Na cor verde, nós temos as dezenas. 7 dezenas mais 5 dezenas, que é igual a 12 dezenas. Bom, para representar este número 12, eu tenho 2 algarismos. E nós sabemos que em cada ordem deve ficar apenas um algarismo.
que nós devemos fazer então? Com o número 12, aqui, eu vou manter a unidade do número 12, que é o número 2, na ordem da dezena, e o número 1, que é a dezena, irá subir para a ordem da centena, a próxima ordem dele. Ou seja, como resultado de 7 mais 5 é 12, eu tenho 2 algarismos. A primeira ordem permanece, a segunda ordem passa para a terceira ordem, que está aqui, a ordem da centena. O que aconteceu aqui? Nós trocamos 12 dezenas por uma centena mais 2 dezenas. Ficamos com este resultado. Participaram do torneio de futebol, tananã, alunos. Completem a resposta que está faltando aqui. No intervalo entre as atividades, os alunos fizeram um lanche. Sobre a mesa já havia 125 salgados, quando o professor de educação física serviu outros 105. Quantos salgados há na mesa agora? Não precisa fazer o cálculo ainda. Muita calma nessa hora. Aqui na letra A está pedindo o seguinte: recorte do material de apoio as peças do material dourado e represente a quantidade total de salgados. Não esqueça de fazer a troca entre unidades e dezenas. O que vocês deverão fazer? Lá no material de vocês, na página 1, vocês irão observar o seguinte. Aqui em cima, página 31, vocês irão recortar somente este material. Não é para arrancar a página inteira, é para recortar somente este quadro que a professora marcou, tá bom? E recortem as pecinhas que estão dentro dele. Sobre a mesa de vocês, vocês irão colocar as peças para representar o número 125, que se refere à quantidade de salgados que já estava na mesa. Depois o professor serviu mais 105 salgados, certo? Posicione do outro lado, com o material dourado, a quantidade de peças para representar o número 105. Agora, observe o seguinte: se com essas peças é possível trocar 10 elementos por uma peça da próxima ordem. Ou seja, você possui aí 10 ou mais peças iguais que você pode trocar por uma única peça? Se sim, faça a troca antes de colar neste espaço. Depois de fazer a troca, cole a quantidade de peças para representar o total de salgados que há na mesa. Eu não quero conta em algoritmo aqui. Eu quero apenas a colagem do material dourado, feita a troca das peças. Conseguiram entender? Caso esteja na dúvida, antes de fazer a colagem, posicione as peças sobre o livro e manda uma foto para a professora, para que você não cole errado e depois precise arrancar e rasgar a folha do livro, tá bom? Se ficou na dúvida, posicione as peças dentro desse espaço sem passar a cola e me manda uma foto para eu verificar se está correto antes de você colar, ok? Então, pausem o vídeo e façam o que se pede na letra A. Bom, agora na página 32, em cima, coloquem a data de hoje. No algoritmo, temos 125 mais 105, que são as quantidades de salgados que foram servidas para os alunos durante o lanche no intervalo. Bom, nós devemos primeiro somar as unidades.
5 unidades mais 5 unidades é igual a 10 unidades. Com 10 unidades, eu tenho 2 algarismos. O que eu devo fazer? Bom, vamos lá. Vou manter a ordem da unidade, que é o número 0, e vou colocar este número 1 na ordem da dezena. Olha ele aqui. Agora, vamos somar todas as dezenas. 2 dezenas mais 0. Vamos desconsiderar, porque 0 não vale nada nessa situação. Mas nós temos aqui uma dezena, não é mesmo? Que nós colocamos. Então, temos 2 dezenas mais uma dezena, que é igual a 3 dezenas. Número 3 aqui. Agora, nós devemos somar a próxima ordem, que é a ordem da centena. 1 centena mais 1 centena é igual a 2 centenas. 1 mais 1 é igual a 2. Letra B. Resolva a adição por meio da decomposição das parcelas. Como assim, professora? Bom, nós temos as duas parcelas, 125 e 105. Primeiro você irá decompor esses números e depois somar cada ordem. Vou fazer aqui a letra B com vocês, tá bom? Porque eu acredito que ficará um pouco difícil para vocês fazerem sozinhos. Então, vamos lá. Temos aqui o número 125. Vou colocar ele aqui, que é a minha primeira parcela. 125. Como eu faço mesmo a decomposição desse número? Eu tenho que separar a unidade, a dezena e a centena, né? Então, aqui na minha ordem da centena, o número 1 é o mesmo que 100. Mais o número 2 está na ordem da dezena e vale 20. Mais, na ordem da unidade, eu tenho 5. E na unidade, o número é sempre ele mesmo. A minha próxima parcela, qual que é? É o 105. Então, vou colocar o 105 aqui e vou decompor ele também. Bom, na ordem da centena, eu tenho o número 1. E 1 centena é 100. Mas, na ordem da dezena, eu tenho o número 0. Bom, aqui eu não devo colocar nada, mas eu irei colocar o 0 aqui, porque depois eu devo somar todas as dezenas, tá bom? Não vou deixá-la em branco nessa situação. Então, aqui na ordem da dezena, 0. Mais 5. E agora, o que eu preciso fazer, professora? Bom, agora nós vamos somar esses valores aqui. Para somar, eu vou passar aqui uma linha para dizer que abaixo dessa linha virá o resultado. Bom, aqui eu posso começar pela centena, não tem problema, tá bom? Porque eu estou somando em forma de decomposição. Vamos lá. Bom, 100 mais 100 é 200. Vou repetir o sinal de mais e agora vou somar as dezenas. 20 mais 0 continua sendo 20. Vou repetir o sinal e somar as unidades. 5 mais 5 é 10. Bom, agora aqui vamos fazer o seguinte. Eu vou aproximar a imagem para facilitar a compreensão. Vou, então, somar o resultado que eu encontrei por forma da adição de decomposição das parcelas. 200 mais 20 é 220. 220 mais 10 é 230. Então, a resposta da minha pergunta, quantos salgados há na mesa agora, é a seguinte. Há 230 salgados na mesa. Bom, fizemos juntos esse cálculo. Pause o vídeo e copie a resposta, tá bom? Atividades. Número 1.
Caio e o pai foram a um restaurante almoçar. O prato de Caio custou R$ 25 e o do seu pai R$ 28. Quantos reais eles gastaram ao todo? Não façam o cálculo ainda, tá bom? Letra A. Recorte do material de apoio as peças do material dourado e represente sobre sua mesa o valor de cada prato. Quais são essas peças, professora? Vamos lá na página do material de apoio de vocês. Nós estamos agora resolvendo uma atividade da página 32. Então, a parte que vocês devem recortar agora é somente esta daqui. Não é para arrancar a folha inteira, é para recortar somente esta parte que eu marquei, tá bom? Recortem todas as pecinhas. Ainda não façam a colagem. É para assistir primeiro o vídeo. Quando eu pedir para pausar, aí sim você pode responder. Bom, com as peças recortadas, sobre a mesa de vocês, sem usar cola, você irá representar de um lado o valor que custou o prato do Caio, R$ 25, e do outro lado, o valor do prato do seu pai, R$ 28. Use as peças do material dourado para representar esses valores. Isso sobre a mesa, sem usar a cola. Letra B. Agora faça a troca possível e colhe as peças que correspondem ao total gasto com os pratos. Depois que você colocar as peças representando o número 25 e as peças representando o número 28, observe com atenção. Você possui aí 10 ou mais peças de um mesmo elemento? Se sim, você pode juntar 10 peças e fazer a troca por uma única peça do material dourado. Antes de fazer a colagem, faça essa troca, tá bom? Depois que você fizer a troca, aí sim você pode colar nesta parte aqui. Se ficar na dúvida, posicione as peças aqui em cima sem passar cola e manda uma foto para a professora para eu verificar se está correto antes de você colar. Pausem o vídeo e faça o que se pede na letra A e na letra B, seguindo as orientações da professora. Letra C. Resolva o problema usando o algoritmo e decompondo as parcelas. Aqui neste quadro, vocês irão usar os valores dos pratos e montar uma continha, colocando os números cada um na sua ordem, unidade e dezena. Não esqueça do sinal da adição, tá? Qual que é mesmo o sinal da adição? É o sinal de mais. Resolvam aqui este algoritmo usando os valores dos pratos e depois façam a decomposição das parcelas com esses valores. 25 e 28. Ah, professora, como é que é da composição das parcelas mesmo? Nós fizemos junto neste exercício, tá bom? Vocês irão colocar o número, decompor e depois somar cada um dos valores. Respondendo este problema por meio do algoritmo e por meio da decomposição das parcelas, preencham a resposta da situação problema. Toda pergunta tem que ter uma resposta. Nós temos aqui uma pergunta. Quantos reais eles gastaram ao todo? Nós temos que ter uma resposta de acordo com essa pergunta. Eles gastaram reais ao todo. Então, agora, vocês podem finalizar todas essas atividades da página 32 e me enviar as fotos das páginas 31 e 32 no meu número privado para que eu faça as correções. Lembrando, ficou na dúvida? Pode me chamar no privado. Também ficou na dúvida antes de fazer a colagem para saber se as peças estão corretas? Não usa cola ainda. Posicione as peças no exercício e tira uma foto e manda para a professora, tá bom? Para não colar errado.
Bom, finalizamos aqui mais uma aula de matemática. Eu aguardo o retorno de vocês para fazer as correções. Até o próximo vídeo, turma.